Grávida descobre que seu irmão é, na verdade, um estranho com um passado sombrio. Clara estava prestes a dar à luz a sua tão sonhada filha. O dia se arrastava como se o universo estivesse brincando com sua ansiedade. Cada movimento da pequena na barriga gerava um misto de alegria e preocupação. Mas havia algo estranho no ar, algo que perturbava a serenidade do momento. Seu irmão, Ricardo, sempre tão presente, começava a se comportar de maneira inexplicável. O sorriso que costumava iluminar seus olhos agora soava vazio. A cada encontro, ele se tornava mais evasivo, como se carregasse um peso que Clara não conseguia entender. A vizinha curiosa, sempre com um comentário afiado na ponta da língua, sugeriu que Clara prestasse atenção. Algo não está certo! Clara! Dizia ela, enquanto sacudia os cabelos destruídos pelo vento. As mensagens anônimas que Clara começou a receber em sua casa a deixavam ainda mais confusa. Elas insinuavam que Ricardo tinha um segredo sombrio. A abordagem direta de Chris apenas aumentava a inquietação em seu coração. Por que ela não conseguia enxergar o irmão que sempre conheceu? Cada mensagem que chegava era um soco no estômago. Você sabia que não é quem diz ser? Cuidado com a verdade, Clara! A tensão foi crescendo. Um nó na garganta que não desaparecia. Clara apagava as mensagens, mas a sensação de que estava sendo observada a perseguia. O ambiente parecia sufocante e ela se sentia presa na sua própria casa, como se as paredes tivessem olhos. As lembranças da infância vieram em turbilhão. As risadas, os segredos, as promessas de que sempre estariam juntos. Mas, à medida que seus pensamentos mergulhavam mais fundo, ela percebeu que a distância entre eles estava se alargando, como uma fenda íngreme. Ricardo, que sempre fora seu maior apoio, agora era um enigma envolto em sombras. Quando finalmente decidiu investigar, a verdade a atingiu como um relâmpago. Ricardo era um fugitivo. O peso desse conhecimento a fez tropeçar em suas certezas. Ele estava envolvido em coisas mais sombrias do que ela podia imaginar. Crimes que atraíram a atenção de uma organização criminosa. Uma onda de choque percorreu seu corpo. A lealdade familiar estava prestes a ser testada. O que ela deveria fazer? Proteger quem amava? Ou expor a verdade que poderia arruinar suas vidas? Ricardo, em um momento de vulnerabilidade, revelou que as mensagens não eram ameaças vazias. Elas falavam sobre seu passado, sobre os segredos que ele carregava como um fardo. Clara olhou em seus olhos e viu um homem quebrado. Mas os fantasmas que o assombravam eram palpáveis. Estava prestes a dar à luz, mas agora se via diante de uma escolha impossível. O que ocorre quando a própria família se transforma em um mistério perigoso? A pressão aumentava, o relógio estava correndo e as perguntas voavam. Em quem Clara poderia confiar? O que estava disposta a sacrificar para manter sua visão de família intacta? Enquanto a escuridão se aproximava, uma pergunta assombrosa surgiu na mente dela. Ao buscar a verdade, Clara estaria prestes a perder tudo que amava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou nos olhos de Ricardo e seu coração disparou. As palavras dele a desestabilizaram. Um fugitivo. O passado sombrio dele agora era uma barreira. Entre eles, o abismo que a separava de tudo o que conhecia. Apesar do choque, a preocupação tomou conta da mente, como um turbilhão. E agora, pensou, enquanto as dúvidas a consumiam, uma batida forte na porta interrompeu seus pensamentos. Um frio percorreu sua espinha. Quem poderia ser? Ricardo sorriu nervosamente, mas Clara sabia que seu sorriso estava mais para máscara do que conforto. Ele se levantou, mas ficou parado como se estivesse petrificado. A batida se repetiu, desta vez com mais força. Uma urgência que lhe arrancou o ar. Clara, não abre! Ele gritou, mas a voz dele soava distante, como eco. A batida continuou, cada batida do coração dela batendo em sincronia com os golpes. Ela se levantou e caminhou até a porta. O pulsar do medo em suas têmporas puxou a maçaneta. Quando a porta se abriu, seu mundo desabou. Diante dela estava um homem alto, com um olhar intenso que parecia atravessar sua alma. Ele não estava sozinho. 2 outros homens, robustos e fechados em suas jaquetas escuras, se posicionaram atrás dele, como sombras ameaçadoras. Precisamos falar com você, Clara, o homem à frente declarou. A voz rouca, como se aquela frase carregasse um peso enorme. Antes que pudesse reagir, eles empurraram a porta, invadindo a casa. Clara sentiu o ar sumir. O que estão fazendo aqui? A voz dela tremia. Não só de medo, mas da adrenalina. Estamos aqui por causa do seu irmão. O homem fez uma pausa, olhando para Ricardo, que estava paralisado, incapaz de formular uma resposta. Você não sabe o meio em que está metido? Clara, continuou o homem. Ricardo não é só um fugitivo. Ele está envolvido em algo muito maior. Ele sequestrou uma pessoa importante para nós. E vamos ficar de olho em vocês até conseguirmos o que queremos. As palavras dele eram veneno, penetrando na mente de Clara. As mensagens não eram só ameaças. Era um aviso. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Como você pôde fazer isso, Ricardo? Clara não conseguiu controlar a indignação. Tantas promessas quebradas, tantas memórias de infância agora transformadas em mentiras. O irmão que ela confiava não era o que parecia. O homem à frente tomou um passo em direção a Clara, e o espaço entre eles parecia eletrificado. Não! Fique se apoiando nele, Clara. Você tem que escolher um lado, disse ele com um sorriso irônico. Clara sentiu a pressão no peito. Ela se viu dividida. O que seria desmoronar sua família? O que seria expor Ricardo e perder quem amava? Mas a verdade era um peso que estava se acumulando, prestes a explodir. Nós não estamos sozinhos, ela disse, tentando encontrar força na incerteza. Temos a polícia ao nosso lado. O homem soltou uma risada cruel. A polícia? Oh, querida! Você não entende. Isso é muito maior do que você. Very soon, você vai descobrir que em quem pode confiar é a única escolha que você realmente tem. Nesse exato momento, o telefone de Ricardo começou a tocar. Um som agudo que quebrou o silêncio. Alerta no meio do caos. Clara olhou para ele, seus olhos suplicantes.
Ele hesitou antes de finalmente pegar o aparelho. O rosto dele empalideceu ainda mais conforme ele olhava para a tela. É a diretoria. Eles acham que nós estamos sendo seguidos. O olhar dela viajou entre os homens, entre Ricardo, a sala que parecia encolher a cada segundo. Estava prestes a dar à luz, porém agora estava afundada em uma tempestade. Se ia o momento da verdade, estava disposta a arriscar tudo pela ilusão de uma lealdade familiar? O bando de estranhos da sala parecia estar cada vez mais próximo. O peso do momento caiu sobre ela quando a descarga de tensão estourou. Um dos homens atrás do líder piscou o olho. Um sinal, um movimento rápido que bloqueou qualquer saída. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E Clara estava no centro da tempestade, com o coração acelerado e o futuro em jogo. O que ela realmente faria agora? Clara sentiu o peso daquelas palavras ecoando dentro dela. Ele sequestrou uma pessoa importante para nós. A tensão na sala beirava o insuportável. O olhar de Ricardo, outrora confiante, agora se desviava. E Clara percebeu que talvez houvesse mais segredos ali. O que mais ele manteve escondido? Ela piscou, tentando clarear a mente em meio ao turbilhão de pensamentos. O tempo parecia parar. Então, antes que pudesse organizar as ideias, o telefone de Ricardo tocou novamente. Ele atendeu hesitante, mas não falou. Clara observou as expressões no rosto dele se transformarem. Pálido, tenso, como se a vida estivesse sendo sugada dele. Os homens na sala se aproximaram, cercando-os, as sombras se ampliando. — Quem é? Perguntou o homem à frente, o líder com um olhar penetrante. O ambiente estava tão opressivo que o ar parecia suspenso, como se a sala tivesse se transformado em um poço sem fundo. Ricardo então finalmente falou. Sua voz falha. É a Sofia. Ela está em perigo. As palavras dele caíram como uma bomba. Clara sentiu a mão tremer, a realidade começando a girar em torno dela. Sofia? A amiga de infância que desaparecera meses atrás. Mas ninguém tinha ideia de como. Uma tragédia sem resposta. Com quem você está falando, Ricardo? Clara segurou a barriga, o medo se misturando com a confusão. Você sabia de algo, não sabia? O homem à frente sorriu, mas era um sorriso frio. Então, você conhece a Sofia, não é? A chave para tudo isso. Antes que pudesse responder, o telefone em sua mão começou a tocar, vibrando com força. Ricardo estava paralisado e ela se adianta, puxando-o para o lado. O toque insistente ecoava, cortando a tensão gelada entre eles. Clara tirou o telefone da mão de Ricardo e atendeu. Sofia? Sua voz saía desesperada, mas do outro lado, uma risada ecoou. Clara, querida, se você quer ver a sua amiguinha novamente, precisa fazer exatamente o que eu disser. Era uma voz familiar, mas Clara não conseguia colocar o nome. A imagem de um rosto que não via há anos passou por sua mente. Alguma lembrança embaçada. Quem? Quem é você? Perguntava, sem conseguir conter a necessidade de saber o que vinha a seguir. O homem à frente avançou, sua presença ameaçadora a fazendo recuar. Largue o telefone agora! Ele exigiu, mas o olhar fixo de Clara na tela a fez hesitar. Silêncio, Clara. Você não entende. Eles têm a Sofia. Ricardo finalmente falou, quebrando a tensão da atmosfera opressiva. Ela é tudo o que eu tenho. Ela olhou para o irmão, o queixo tremendo. Por que você não me disse antes?
O que você fez? Então a voz do outro lado da linha disparou. Se você quer saber, descubra a verdade sobre seu irmão. O passado está prestes a voltar para assombrá-lo. Um erro de família que nunca deveria ter ocorrido. O riso se dispersou na linha, ecoando de forma sinistra. Clara congelou, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Clara! Ricardo sussurrou, terror estampado no rosto. Eu não podia! Eles ameaçaram a Sofia! Tudo se encaixou. A sensação de estar presa em um labirinto sem saída. O que era aquela verdade? Antes que pudesse juntar os pedaços, um barulho surdo vindo do fundo da casa fez o coração dela disparar. Alguém havia entrado pela porta dos fundos. Os homens se viraram, prontos para agir. Mas antes que tudo se tornasse um caos, um grito cortou o ar. Sou eu! A voz soou e todos congelaram. Clara reconheceu. Era Sofia. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, alguém que Clara conhecia. Alguém que nunca esperaria ver novamente sua mãe. No meio daquela tempestade de emoções, Clara ficou ali, paralisada. Mãe, o que você está fazendo aqui? As revelações estavam prestes a explodir. E Clara podia sentir que o chão finalmente estava se abrindo sob seus pés. O que mais ela ainda não sabia? Clara estava paralisada, a realidade a atingindo como um soco no estômago, certa de que a presença de sua mãe era um sinal de esperança. Mas agora tudo parecia absorver um peso ainda maior. A mãe, que ela não via há anos, estava ali, na sala, ao lado da amiga desaparecida. O que estava acontecendo? Clara, o que está acontecendo aqui? A voz da mãe tremia e havia um brilho de medo em seus olhos. A tensão aumentava. Quase podia tocar o ar pesado que a envolvia. Por que você está aqui, mãe? Clara mal conseguia articular as palavras. Onde você estava? Por que não me procurou antes? Cada palavra era carregada de frustração e dor. Eu não podia, Clara! Você não conhece o que estava acontecendo. Ela olhou de relance para os homens. Seus rostos experientes em intimidação. Mas precisamos sair daqui agora! Ricardo estava em choque, observando a irmã e a mãe. Os pensamentos de um irmão perdido e a imagem de uma família desfeita esmagando seu peito. Mãe, você conhece esses homens? Sua voz saiu como um sussurro, mas a certeza de que estavam em perigo trouxe um brilho de intenção em seu olhar. Sim, eles sabem sobre Sofia. A mãe respondeu. E um calafrio percorreu a espinha de Clara. Eles a sequestraram e estão envolvidos em algo terrível. Terrível? Clara sentiu o chão levando a um abismo de perguntas. O que você sabe, mãe? Antes que ela pudesse responder, um grito agudo e estridente cortou o ar, interrompendo tudo. Um dos homens, aquele que havia falado primeiro, retirou um telefone do bolso. Droga, o que você fez, Ricardo? Ele parecia varrer a segurança da sala com o olhar. A situação saiu do controle. O que você quer dizer com isso? Ricardo se adiantou, mas o homem o ignorou. Eu não sei como, mas parece que a polícia já está a caminho. O homem girou em direção à porta. Seus companheiros seguindo seu exemplo. Você não tem ideia do que realmente se passou aqui com a Sofia. Mas vamos resolver isso. E ali no espaço da sala, o clima explodiu. A mãe de Clara, com um olhar de desespero, tomou uma decisão instantânea. Clara, você precisa entender. O que eles estão procurando não é apenas a Sofia. Eles querem você também. A revelação caiu como uma bomba. E um silêncio mortal se instalou. Eu? Clara piscou. Por quê?
O que eu tenho a ver com tudo isso? O nó em sua garganta se apertou. E a confusão tomou conta dela. Eles vão querer saber do seu passado, da verdade que escondemos, aquela que pensamos ter enterrado. A mãe estava pálida, com lágrimas nos olhos. O que fizemos? O que você não sabe? Um tremor a percorreu. No fundo de sua mente, Clara começou a juntar as peças. A verdade sobre o quê? O que você quer dizer com derrotar o passado? Nesse instante, o homem na porta se virou novamente. A expressão de um predador. O tempo se acabou. Você realmente deveria ter ficado longe disso, Clara. O pânico tomou conta dela. Sofia! Onde está Sofia? Se você não for até nós, Clara, não só essa sua amiga pode se ferir. Eventualmente, todos nesse rum cairão. Pispou para os outros e, num movimento brusco, um deles arrancou o telefone da mão de Ricardo, jogando-o contra a parede. A mente de Clara girava, a sala parecia encolher, as paredes se fechando sobre ela. Naquele momento, tudo aconteceu em uma fração de segundo. O som do segurança se aproximando, o barulho da porta sendo forçada e aquela ideia que a aterrorizava. A verdade escondida dentro da sua própria casa. Ela olhou de novo para sua mãe. Mãe, o que você realmente sabe? O que está acontecendo conosco? O desespero em sua voz ecoou como um grito por respostas, e como se a natureza estivesse respondendo, um tiro disparou e tudo escureceu. Um clamor palpável de choque, uma explosão de luz nublada que deixou Clara sem fôlego. O futuro dela escapava como areia entre os dedos. Enquanto a vida se dissolvia em um mar de incertezas, uma única pergunta ficou em sua mente, reverberando a cada instante: quem ela realmente era? As sombras agora eram mais profundas e a verdade parecia distante como nunca. O tiro ecoou na sala como um trovão e Clara congelou, o coração disparado. A sensação de que tudo estava desmoronando envolveu-a num manto de pânico. A mãe ao lado dela parecia se encolher, o horror evidente em seus olhos. Ricardo, que até então estava paralisado, deu um passo para frente, o instinto de proteção despertando em seu olhar. Calma, Clara, fique atrás de mim, ele gritou. Mas Clara sabia que naquele momento não havia segurança alguma. As sombras dos homens se moviam e a tensão na sala se tornava quase palpável. Ninguém se mexa, disse o homem da voz rouca, olhando diretamente para Ricardo. Isso foi só um aviso. A atmosfera estava carregada. O olhar de Clara se fixou na mãe, buscando respostas. O que está acontecendo? E você sabe sobre isso? Das perguntas vinham como uma torrente, mas a mãe parecia hesitar. O medo e a determinação se batendo em seu rosto. Eu não sabia que tudo isso ia voltar, Clara. Eu só queria te proteger. A voz dela tremia. Não devia ter vindo. Eles não se esquecerão de mim. Olhando para a mãe, Clara sentiu como se um novo peso houvesse sido colocado em seus ombros. Proteger? De quem? Do que você está falando? Ela precisava entender, mas a urgência da situação a fazia querer gritar. Os homens começaram a se ouvir. Da situação tornando-se crítica. O líder virou-se para a mãe. Você sabe muito bem o que está em jogo. A verdade sempre vem à tona. E agora? Estamos ainda mais perto! O que você fez há anos nos trouxe aqui! As palavras do homem soaram como um golpe. Clara sentiu um nó na garganta. Mãe, isso é sobre o nosso passado. O que aconteceu?
Cada pergunta parecia levar a um caminho mais escuro. Clara, não é hora para isso! A mãe respondeu, mas havia um brilho de desespero em seus olhos que Clara não conseguia ignorar. Então, antes que alguém pudesse fazer algo, as portas de trás da casa se abriram com violência e mais homens entraram. A confusão e o terror aumentaram à medida que a sala se encheu de gente. Um mar de sombras e ameaças. O caos estava prestes a se instaurar. "Fique onde você está!" gritou um novo homem. Alguém alto e imponente. Ele tinha um olhar feroz e o modo como movia seus braços transmitia autoridade. "Donovan mandou um recado e eu estou aqui para entregar." Donovan! Clara ouviu seu coração acelerar. Quem é ele? A lembrança de algo sombrio atravessou sua mente. Um eco distante que não conseguia identificar, mas que a deixou inquieta. O homem se virou para ela e, em um momento de conexão, seus olhos se encontraram. "Você é muito importante. E muito mais do que imagina. O que está prestes a se revelar mudará tudo." Ricardo levantou uma mão, balançando-a para desafiar a iminente violência. "O que você quer de nós? Se estamos todos aqui, o que mais vocês pretendem?" Ele estava visivelmente nervoso, mas havia uma centelha de bravura. O homem olhou para o irmão e um sorriso sombrio se espalhou em seu rosto. "O que queremos? Queremos a verdade. E você, Clara, está prestes a descobrir o que sua mãe e seu irmão esconderam de você." Com isso, um silêncio aterrador se instalou. Clara sentiu um frio intenso, a intensidade da revelação prestes a acontecer, a escuridão que se aproximava, o que seus familiares haviam ocultado. Olhando para sua madre, ela viu uma mulher quebrada pelo passado e isso arrasou. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um grito agudo atravessou a sala. Não era de medo, mas de dor. Era a voz de Sofia. Clara virou-se abruptamente e viu a amiga ser puxada para dentro da casa, com um olhar de terror que a paralisou. "Sofia!" ela gritou. Mas a amiga parecia em estado de choque, os olhos repletos de uma desesperança que Clara jamais tinha visto. "Sofia, o que aconteceu?" A voz de Clara era como um soco no ar, mas a amiga não respondeu. Ela só olhou para a mulher que era sua mãe, e então um sussurro aterrador escapou de seus lábios. "Aquela noite. Clara, tudo foi por causa do que sua mãe fez. Você é parte disso." Com essas palavras, o gelo tomou conta de tudo. A verdade estava agora em jogo, prestes a desmoronar tudo o que Clara acreditava saber. O que a sua mãe havia escondido? Como a amiga se encaixava nesse quebra-cabeça sombrio? Uma revelação devastadora, um novo corredor de trevas. E o futuro, agora, era uma nuvem densa à sua frente. Quem ela realmente era? Enquanto a sala girava, Clara estava prestes a descobrir que o que considerava sua vida era apenas um reflexo da mentira e do desespero que a cercava. E nesse momento, com o coração acelerado, ela percebeu: a tempestade estava apenas começando. Clara estava paralisada, a mente girando em torno das palavras de Sofia. As revelações a cortavam como lâminas afiadas. O que a mãe tinha para esconder? Uma tempestade de perguntas irrompia dentro dela, enquanto os homens à sua volta pareciam se mover em câmera lenta, observando o desenrolar da cena. "Você é parte disso." A frase ecoava, pesada como um sino sinistro, e Clara mal conseguiu engolir a saliva. O que Sofia queria dizer?
Ricardo também parecia confuso. Um homem que havia se tornado um estranho diante dela. Havia mais naquele passado familiar do que ela jamais imaginara. O que poderia ser tão devastador a ponto de alterar toda a percepção que tinha de sua vida? Então, do nada, um som estrondoso irrompeu do fundo da casa. Uma explosão! As paredes tremeram e o mundo ao redor da sala parecia desabar. Clara viu os homens se virarem, a atenção fragmentada de repente por uma nova ameaça. O pânico tomou conta. Todos gritaram ao mesmo tempo e as sombras se tornaram um turbilhão em movimento. "Saia daqui!" gritou o homem que estava mais próximo, puxando um dos outros para um lado, enquanto um clarão de luz surgia pela entrada da casa. Clara não podia acreditar no que via. Uma tropa de policiais armados irrompeu, as luzes piscando, gritos de ordem ressoando. O caos aumentou. As instruções voavam pelo ar como penas ao vento. "Desçam ao chão! Todos! Agora!" Um policial, sério e decidido, avançou, a arma em punho. As sombras dos homens fugindo se dissiparam na direção contrária, tentando escapar. Mas alguns eram rapidamente contidos, pegos de surpresa. Clara e Ricardo se jogaram no chão, enquanto sua mãe e Sofia estavam a poucos passos. Ambos aterrorizados com o que estava acontecendo. As sirenes ecoavam como um coro de anjos vingadores. Mas no fundo daquela confusão, Clara teve uma percepção absoluta. O perigo tinha apenas começado. Um dos homens que estava prestes a se evadir fez um movimento brusco, sacando uma arma. O policial mais próximo disparou sem hesitação. O eco do tiro ressoou e então tudo parou. O corpo do homem que tentara fugir caiu e o tempo parecia se congelar. Clara estava em estado de choque, o rosto pálido. O que era verdade e mentira agora se tornava um emaranhado. Olhando para sua mãe, viu o terror pungente em seus olhos, a incapacidade de mover-se. Uma sombra de dor profunda pairava entre elas. "Agora o que fazemos?" ela perguntou a si mesma, a pressão dentro do peito fazendo-a ofegar. Olhando para Sofia, um choque a atravessou. A amiga estava em pé, mas seu olhar estava distante, como se estivesse em um lugar totalmente diferente. Era como se, mesmo com toda a confusão ao redor, ela estivesse presa em suas próprias memórias, talvez relembrando os horrores que a trouxeram até ali. Enquanto tudo se desenrolava, Clara notou algo em Sofia, uma pequena corrente brilhante em seu pescoço. O pingente tinha uma forma peculiar. E ela percebeu que já o tinha visto antes. Era o mesmo que sua mãe usava. E um arrepio cruzou sua coluna. Como isso era possível? Poderia haver uma conexão mais profunda entre elas do que imagens de uma infância compartilhada? E então, enquanto o policial tentava manter todos sob controle, a mãe de Clara se aproximou da amiga. "Sofia, onde você encontrou isso?" A voz dela tremia. A pergunta era envolta em uma tensão palpável. O que estava acontecendo? Como cada pedacinho da vida delas poderia estar tão entrelaçado? Agora Clara se viu novamente na escuridão. As sombras da verdade começando a se formar à sua frente. A cada resposta, mais questões surgiam.
A verdade que a sua mãe havia escondido estava prestes a explodir em sua vida, e no meio de tudo isso, ela se deu conta de que talvez o maior segredo de todos, a origem de sua própria existência, estivesse a um passo de ser revelado. E nesse momento tumultuado, sob a pressão dos homens sendo contidos e as sirenes altas ressoando, um novo grito cortou o ar. Clara, o que você sabe? Era um dos homens que tinha caído, agora levantando a cabeça, com uma expressão de raiva e desespero. Você vai ficar sabendo em breve que nada é o que parece. O mundo ao redor dela começou a girar de novo e o caos voltou. Tudo estava prestes a mudar e Clara não tinha ideia do quão profundamente as raízes de seus medos estavam entrelaçadas em sua própria história. O que mais ela precisava descobrir? A tempestade estava só começando e as consequências da realidade que agora se desdobrava estavam a poucos passos de fraturar tudo o que conhecia. Clara estava paralisada, a mente girando em torno das palavras de Sofia. As revelações a cortavam como lâminas afiadas. O que a mãe tinha para esconder? Uma tempestade de perguntas irrompia dentro dela, enquanto os homens à sua volta pareciam se mover em câmera lenta, observando o desenrolar da cena. Você é parte disso! A frase ecoava, pesada, como um sino sinistro. E Clara mal conseguiu engolir a saliva? O que Sofia queria dizer? Ricardo também parecia confuso, um homem que havia se tornado um estranho diante dela. Havia mais naquele passado familiar do que ela jamais imaginara. O que poderia ser tão devastador a ponto de alterar toda a percepção que tinha de sua vida? Então, do nada, um som estrondoso irrompeu do fundo da casa. Uma explosão. As paredes tremeram e o mundo ao redor da sala parecia desabar. Clara viu os homens se virarem, a atenção fragmentada de repente por uma nova ameaça. O pânico tomou conta. As instruções voavam pelo ar como penas ao vento. Saia daqui! Gritou o homem que estava mais próximo, puxando um dos outros para um lado, enquanto um clarão de luz surgia pela entrada da casa. Clara não podia acreditar no que via. Uma tropa de policiais armados irrompeu, as luzes piscando, gritos de ordem ressoando. O caos aumentou. As ordens ecoavam como um coro de anjos vingadores. Mas no fundo daquela confusão, Clara teve uma percepção absoluta. O perigo tinha apenas começado. Um dos homens que estava prestes a se evadir fez um movimento brusco, sacando uma arma. O policial mais próximo disparou, sem hesitação. O eco do tiro ressoou, e então tudo parou. O corpo do homem que tentara fugir caiu e o tempo parecia se congelar. Clara estava em estado de choque, o rosto pálido. O que era verdade e mentira agora se tornava um emaranhado. Olhando para sua mãe, viu-o. Terror pungente em seus olhos, a incapacidade de mover-se. Uma sombra de dor profunda pairava entre elas. Agora o que fazemos? Ela perguntou a si mesma, a pressão dentro do peito fazendo-a ofegar. Olhando para Sofia, um choque a atravessou. A amiga estava em pé, mas seu olhar estava distante, como se estivesse em um lugar totalmente diferente. Era como se, mesmo com toda a confusão ao redor, ela estivesse presa em suas próprias memórias. Talvez relembrando os horrores que a trouxeram até ali. Enquanto tudo se desenrolava,
Clara notou algo em Sofia, uma pequena corrente brilhante em seu pescoço. O pingente tinha uma forma peculiar, e ela percebeu que já o tinha visto antes. Era o mesmo que sua mãe usava, e um arrepio cruzou sua coluna. Como isso era possível? Poderia haver uma conexão mais profunda entre elas do que imagens de uma infância compartilhada? E então, enquanto o policial tentava manter todos sob controle, a mãe de Clara se aproximou da amiga. Sofia, onde você encontrou isso? A voz dela tremia. A pergunta era envolta em uma tensão palpável. O que estava acontecendo? Como cada pedacinho da vida delas poderia estar tão entrelaçado? Agora, Clara se viu novamente na escuridão. A origem de sua própria existência estivesse a um passo de ser revelado. E nesse momento tumultuado, sob a pressão dos homens, sendo contidos e as sirenes altas ressoando, um novo grito cortou o ar. Clara, o que você sabe? Era um dos homens que tinha caído, agora levantando a cabeça, com uma expressão de raiva e desespero. Você vai ficar sabendo em breve que nada é o que parece. E naquele instante o ar ficou eletrificado. Algo inexplicável aconteceu. Uma ferócia se ergueu na sala. O homem que havia caído, de repente, começou a se transformar. A pele dele parecia se contorcer e mudar, como se estivesse passando por uma metamorfose. As feições de um estranho tomaram conta daquele corpo, revelando uma figura que Clara reconheceu muito bem. O agressor era alguém do seu passado, alguém que todos acreditavam estar morto. O homem conhecido como Anton, um amigo na família dado como desaparecido anos atrás, agora estava de pé, rindo de maneira sinistra. Um brilho nos olhos que Clara conhecera como criança. Vocês realmente acharam que eu tinha ido embora? Ninguém está a salvo deste jogo. Muitas peças estão em movimento nesse tabuleiro. O que isso significava? Por que Anton estava ali, entrelaçando-se em tudo isso? E o que mais poderia estar escondido em suas memórias? A verdade, agora, uma névoa densa, começou a girar. O passado que Clara pensou ter enterrado a empurrava para um futuro incerto. A sala estava conectada por um fio invisível de traição e segredos. E a cada segundo que passava, a tempestade em seu coração se intensificava. O que eles realmente queriam? O que mais estava por vir? A vida como ela conhecia estava prestes a desmoronar. E a verdade parecia mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Sem saber o que realmente significava tudo isso, Clara ficou paralisada. Diante dela não havia somente o eco do passado, mas um grito urgente do futuro que a aguardava. E a única certeza naquela sala cheia de incertezas era que nada seria como antes. Clara estava paralisada, a mente girando em torno das palavras de Sofia. As revelações a cortavam como lâminas afiadas. O que a mãe tinha para esconder? Uma tempestade de perguntas irrompia dentro dela, enquanto os homens à sua volta pareciam se mover em câmera lenta, observando o desenrolar da cena. O que Sofia queria dizer é essa palavra, nos testes. O que Sofia queria dizer. Ricardo também parecia confuso. Um homem que havia se tornado um estranho diante dela. O que poderia ser tão devastador a ponto de alterar toda a percepção que tinha de sua vida? Uma explosão!
As paredes tremeram e Clara viu os homens se virarem. A atenção fragmentada de repente por uma nova ameaça. O pânico tomou conta. As instruções voavam pelo ar como penas ao vento. "Saia daqui!" gritou o homem que estava mais próximo, puxando um dos outros para um lado, enquanto um clarão de luz surgia pela entrada da casa. Clara não podia acreditar no que via. Uma tropa de policiais armados irrompeu, as luzes piscando, gritos de ordem ecoando. O caos aumentou. As ordens ecoavam como um coro de anjos vingadores. Mas no fundo daquela confusão, Clara teve uma percepção absoluta. O perigo tinha apenas começado. Um dos homens que estava prestes a se evadir fez um movimento brusco, sacando uma arma. O policial mais próximo disparou sem hesitação. O eco do tiro ressoou e então tudo parou. O corpo do homem que tentara fugir caiu e o tempo parecia se congelar. Clara estava em estado de choque, o rosto pálido. O que era verdade e mentira agora se tornava um emaranhado. Olhando para sua mãe, viu o terror pungente em seus olhos, a incapacidade de mover-se. Uma sombra de dor profunda pairava entre elas. "Agora o que fazemos?" ela perguntou a si mesma, a pressão dentro do peito fazendo-a ofegar. Olhando para Sofia, um choque a atravessou. A amiga estava em pé, mas seu olhar estava distante, como se estivesse em um lugar totalmente diferente. Era como se, mesmo com toda a confusão ao redor, ela estivesse presa em suas próprias memórias, talvez relembrando os horrores que a trouxeram até ali. Enquanto tudo se desenrolava, Clara notou algo em Sofia. Uma pequena corrente brilhante em seu pescoço. O pingente tinha uma forma peculiar, e ela percebeu que já o tinha visto antes. Era o mesmo que sua mãe usava, e um arrepio cruzou sua coluna. Como isso era possível? Poderia haver uma conexão mais profunda entre elas do que imagens de uma infância compartilhada? E então, enquanto o policial tentava manter todo sob controle, a mãe de Clara se aproximou da amiga. "Sofia, onde você encontrou isso?" A voz dela tremia. A pergunta era envolta em uma tensão palpável. Agora, Clara se viu novamente na escuridão. As sombras da verdade começando a se formar à sua frente. A cada resposta, mais questões surgiam. A verdade que a sua mãe havia escondido estava prestes a explodir em sua vida. E a única certeza naquele momento era que o passado tinha uma forma de se apresentar. Então, do nada, uma segunda explosão. Irrompeu mais próxima. As janelas se estilhaçaram e o som de gritos invadiu a sala. Clara, Ricardo e sua mãe foram jogados ao chão, enquanto os homens se levantavam igualmente em estado de pânico. A luz do sol tinha sido apagada temporariamente e tudo parecia envolto em fumaça e gritos. Clara se virou e viu um dos homens que estava com Anton, agora caído, mas com uma expressão de total choque. Ele puxou algo do bolso, um dispositivo pequeno, semelhante a um controle remoto. Antes que pudesse se reagrupar, ele pressionou um botão e, de repente, um eco ensurdecedor preencheu a sala. O chão tremeu e Clara sentiu um peso desmoronar sobre suas esperanças. Uma ferida havia sido aberta nas profundezas do que eram as suas memórias. As luzes piscavam e um novo grupo de pessoas, com o mesmo logotipo que havia estado em um dos recados anônimos, avançou para a sala, armados até os dentes,
Clara olhou para sua mãe e o entendimento silencioso trocou entre elas. O que elas haviam escondido nessa família? Qual era o segredo tão profundo que agora se manifestava em meio ao horror? O coração de Clara batia freneticamente enquanto os novos intrusos tomavam o controle da situação. Então, no meio daquela loucura, a voz de Sofia cortou como uma faca. Clara, você precisa saber a verdade. Sua vida inteira foi planejada e tudo gira em torno de você. O quê? Isso soava apocalíptico. Antes que pudesse processar, a mãe de Clara puxou uma arma de baixo da blusa, apontando para Sofia. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Você não vai fazer isso, gritou. Os olhares se cruzaram e tudo mudou novamente. Clara não sabia o que pensar. Iam separar a verdade da mentira em um caminho que parecia não ter volta. Quem estava jogando o jogo agora? Uma cortina de fumaça encobria tudo. Os gritos da multidão pareciam distantes, mas a tensão ali era palpável como um nó apertado. Clara percebeu em um momento de lucidez que cada um deles estava preso em sua própria armadilha. E a verdade que todos procuravam, estava prestes a irromper como um furacão. Clara, mas sussurrou, e Clara viu nos olhos dela um lampejo de sinceridade. Mas era tarde demais. Então, tudo se embaralhou e um novo grito penetrou o ar. Algo inesperado. Algo que mudaria suas vidas para sempre. E enquanto o mundo ao redor delas começava a se desmoronar, Clara se perguntou: a verdade a libertaria? Ou aprenderia ainda mais? Clara estava congelada, as palavras de Sofia reverberando em sua mente como um eco aterrador. Sua vida inteira foi planejada. O instante se estendeu. O tempo parecia não passar e a tensão no ar era crua, palpável. A sala estava repleta de barulhos, mas tudo soava distante. O medo a envolvia como uma sombra sufocante. Então, antes que alguém pudesse pensar em se mover, a mãe de Clara deu um passo à frente, com os olhos queimando em determinação. Você não pode fazer. Isso, Sofia! Estamos aqui para te proteger, não para te causar mais dor. Um silêncio pesado caiu. Os olhares se fixaram em Sofia, que ainda estava quase em estado de transe. A corrente brilhando em seu pescoço parecia mais pesada do que nunca. Um brilho de lágrimas se acumulava em seus olhos. Proteger? Ela respondeu, a voz tremendo. Nos protegemos de nós mesmos, mãe! Você escondeu tudo! E agora todos aqui vão pagar por isso! A mãe de Clara ficou paralisada por um momento. O choque pintado em seu rosto. O que você sabe? O que realmente aconteceu naquela noite? O desespero na voz dela ecoava como um grito por respostas. Então, um novo som cortou o ar novamente. A porta da frente se escancarou e mais. Uma vez os policiais entraram, mas agora em um número maior, com expressões determinadas. Clara olhou para eles, mas logo percebeu que eram os verdadeiros agentes. Aqueles que tinham uma conexão com Anton e que também tinham vindo atrás da verdade. Fiquem onde estão, um dos policiais ordenou. O olhar dele lançou um aviso a todos. O clima que antes era apenas de confusão, agora era de controle total. Uma das oficiais se aproximou com um estranho ar de familiaridade. Clara franziu a testa. Ela sabe, a policial sussurrou para a mãe e um arrepio percorreu a sala. Como ela poderia saber?
O que mais estava à espreita no passado delas que agora estava vindo à tona? E naquele momento, algo ainda mais chocante aconteceu. Anton, que havia se levantado após o tiro anterior, começou a se mover com uma determinação impressionante. Ele avançou, apontando para a mãe de Clara. Você não pode esconder a verdade para sempre, Camila. É hora de a Clara saber. É hora de todos saberem. A tensão aumentou como uma corda esticada. Clara olhou entre os rostos de sua mãe e de Anton. Um nó se formando em seu estômago. A palavra Camila reverberou, como se a mãe de Clara fosse uma estranha, revelando uma conexão nebulosa. Por que Anton a chamava assim? Não era o sobrenome dela? Você conhece a verdade sobre o que aconteceu. Clara finalmente gritou, a voz soando como um rugido. Qual é a verdade? A sala parecia girar. O ar se encheu de centelhas elétricas. Cada pessoa, cada olhar parecia prender a respiração. Então Anton, com um sorriso sombrio, revelou. O que aconteceu na noite da tragédia envolveu mais do que você imagina. Essa corrente que sua amiga traz é a chave. E Clara, o que você guarda dentro de si pode destruir tudo isso. Um novo entendimento começou a surgir. O olhar de Sofia encontrou o de Clara. O reflexo de medo e desespero. As palavras de Anton reverberavam como um trovão. Clara sentiu que toda a sua vida havia sido uma tela em branco, agora sendo preenchida com cores escuras. O que você quer dizer com isso? O que você e minha mãe fizeram? As perguntas eram pontadas de dor, mas antes que alguém pudesse responder, um grito rasgou o ar, uma explosão fora da casa. O chão voltou a tremer sob os pés deles e Clara viu partes da casa desmoronarem. O caos tomou conta mais uma vez. Um calor intenso irrompeu pelo espaço, enquanto as chamas começaram a consumir parte da parede. Vamos! Precisamos sair! Agora! Um dos policiais gritou, interrompendo o curso dos pensamentos de Clara. O perigo se tornara real. E com isso, Clara percebeu que a verdade tão cuidadosamente oculta, estava prestes a se perder nas chamas. Enquanto os gritos aumentavam e as chamas se espalhavam, Clara olhou para a mãe e, em um golpe de lucidez, entendeu. A única saída agora não era apenas fugir, era enfrentar a verdade. Com todas as suas forças, Clara fez uma escolha. Mãe, precisamos falar agora. Não há mais tempo para segredos. E assim, no meio do caos, o futuro de Clara estava se desenhando nas chamas. Uma lufada de ar fresco em um mar de mentiras e dor. E a única coisa que ela sabia era: a verdade poderia ser sua salvação ou sua condenação. Clara sentiu o calor das chamas à sua volta, enquanto os gritos ecoavam, transformando-se em um barulho ensurdecedor. A sala parecia um campo de batalha e o tempo finalmente começava a acelerar. Precisamos sair, gritou Ricardo, puxando a mãe de Clara. Mas ela estava paralisada, as emoções a dominando. Clara! A verdade! Sofia exclamou, sua voz cortando o caos. O olhar dela estava cheio de desespero e determinação. Você precisa saber. O que sua mãe fez, o que todos nós fizemos. Não agora, Sofia! A mãe de Clara gritou, a voz embargada. O pânico em seus olhos era palpável. Clara percebeu que a situação estava se desenrolando de um jeito que poderia ser fatal. Sem pensar, Clara deu um passo à frente, enfrentando a mãe. É nossa única chance. Nossos segredos sempre estiveram entre nós, mas agora, nesse momento, precisamos ser honestos.
O calor das chamas a encorajava. O olhar de sua mãe se suavizou por um breve instante, como se a verdade estivesse prestes a transbordar. Mas antes que pudesse falar, Anton, que havia se reerguido com uma brutalidade renovada, avançou, capturando a atenção de todos com seu olhar maligno. Ele se virou para Clara. Você herda mais do que imagina. E agora é a hora de descobrir. Pela primeira vez, Clara viu sombras do passado se revelarem nas expressões de todos. Os laços de dor e segredo se entrelaçavam em um fio visível. Tudo começou a fazer sentido. A corrente, as mensagens anônimas, o desespero de Sofia, que agora apenas ouvia, com o coração batendo acelerado em um misto de esperança e terror. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas também sobre quem você é. Anton vociferou, o sorriso cruel no rosto. O que fazemos a seguirá, Clara? Você terá que escolher: ficar presa no passado ou lutar por seu futuro. Então algo dentro de Clara se acendeu. Com um olhar determinado, ela gritou: eu não vou permitir que o passado defina meu futuro. A verdade, por mais dolorosa que seja, vai ser revelada. As chamas dançavam ao seu redor, o calor tornando-se quase insuportável. Sem hesitar, Clara agarrou a corrente que Sofia usava e a puxou em direção a si. Esse é o símbolo do que realmente somos, é nossa conexão. Vou usá-la para romper com essa escuridão. O clima na sala mudou subitamente, como se a luz tivesse se acendido. Os homens que estavam do lado de Anton hesitaram. E os policiais se aproximaram, prontos para agir. Agora! Um dos policiais exclamou. O caos começou a se dissipar. Os homens se renderam ao ver que a verdade estava se impondo. E o poder de Clara se revelou no calor da batalha pela sobrevivência. Mas antes que tudo se resolvesse, a mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, finalmente falou. Clara, eu deveria ter falado sobre seu avô, sobre o que ele fez. Ele estava envolvido em coisas terríveis e tentamos nos proteger de tudo isso. Mas você precisa saber que a escolha de enfrentar isso pode mudar suas vidas. O peso das palavras caiu sobre Clara como um fardo ancestral, e naquele instante tudo fez sentido. Ela se virou para sua mãe. Não havia mais tempo para mais segredos. Então, com uma explosão, o fogo começou a consumir as paredes, levando seus ecos de vergonha junto com ele. Clara sentiu um leve sorriso surgir, sabendo que o caminho para a verdade ainda estaria cheio de desafios. Mas agora, ela estava pronta para enfrentar o que viesse com a ajuda de quem realmente amava. E você? Gostou do desfecho dessa história? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora mesmo, porque isso alimenta o algoritmo e ajuda a trazer mais conteúdo emocionante. Não esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Quero saber o que você achou do final. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Não espere nem mais um segundo para se envolver com nossa comunidade, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá!